Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós que estamos aí com esses fusos confusos nessa quarentena, nós estamos aqui hoje no nosso divã, que não é um divã, é um sofá, porque a gente não tem um divã. Mas como nós estamos no mês de maio, estamos aí no Família Viva no Divã, hoje nós vamos revelar os nossos segredos. Segredos da nossa trajetória, né? Vamos falar um pouquinho sobre namoro, noivado e casamento, um pouquinho. Talvez sejam algumas dicas, algumas sugestões, alguns conselhos que você possa estar pegando aquilo que for de bom para a sua vida, e essa é a nossa intenção, colaborar com a sua família. Então, vamos lá, retrospectiva, e voltamos ao ano de 1992, né? Quando a gente começou a namorar. E nós morávamos no mesmo condomínio que moramos hoje. Ela morava no bloco 2 e eu morava no bloco 5. E a gente começou a namorar em 1992, mas a gente se conhecia de se ver apenas, ou de se ouvir falar desde 1986. É porque a gente chegava da escola no mesmo horário. Eu estudava no colégio e eu estudava no Santa Mônica, ele estudava no colégio militar. Ele, o irmão dele, vários meninos aqui do prédio. Então nós chegávamos na mesma hora, né? E tinha uma coisa uma característica nele que me irritava. Eu falava assim, esse garoto é irritante, metido, porque ele chegava do colégio militar falando alto, sabe? Sem a boina, com o uniforme já todo aberto. O irmão dele chegava todo certinho, ele chegava todo bagunçado, falando alto, né? E eu dizia assim, esse menino é metido, olha como começou. É verdade. Pula essa parte, né? Segredos. Vamos lá, não. Ela chegava no colégio de Santa Mônica com aquela calça de... É moletom aquilo? Não, Era tipo uma calça que a gente usava de uniforme, né? E azul e a camisa branca. E chegava e eu olhava para essa menina, né? Que tinha lá seus 16, 17 anos. E sempre achei a Alessandra muito bonita. Ai, obrigada, gente. Mas aí eu falava assim, é muita coisa para mim. Um jovem franzino desse aqui. Então ficava eu e um colega admirando, né? Ele admirando uma outra pessoa e eu admirando a Alessandra. Mas era aquele sonho, né, de garoto, né? Aquele sonho de menino, de namorar uma menina muito bonita, né? Só que eu achava que não ia rolar, né? E acredito também nela o sonho de princesa. Já fui descartado, né? Logo no início, pela minha expressão corporal, pela minha vestimenta, eu já fui descartado como príncipe, estava mais para saco para ela. E eu acho interessante essa questão de a gente olhar o casamento como algo de um sonho de princesa, que vem já desde cedo, né? E a gente tem 4 filhas, e a gente já conversa sobre isso com elas. E aí a questão do namorado, a questão do príncipe, nós estamos orando por um homem temente a Deus para elas casarem e construir a vida delas, né? Nós vamos fazer 24 anos de casadas, né? Então eu comecei a namorar, 24 anos de casado, mais 5 de namoro, 29 anos juntos. Então nós começamos a namorar, eu tinha 19 anos, né? Hoje eu estou com 47, vou fazer 48. Então a minha geração ainda foi uma geração que tinha, né, aquele sonho do casamento de uma princesa. Hoje eu sei que os tempos mudaram, né? Os anos passaram, hoje uma menina, eu casei com 24 anos, talvez casar com 24 anos seja cedo, né? Mas assim, era um sonho que eu tinha, né? E eu me lembro que na época, eu e as minhas amigas, a gente ficava vendo as revistas, né? Porque antigamente tinha muita, não antigamente, né, gente? Tinha muita revista de noiva, então eu me lembro que eu comprava muito aquelas revistas para ver aqueles vestidos, né? E a gente ficava nos álbuns de figurinhas de futebol, outras coisas. Os meninos eram isso. Então, assim, era um sonho, né? Todo aquele glamour do casamento. Mas eu me lembro que o meu pai,
só deixou eu casar depois que eu terminasse a faculdade, né? Eu terminei a faculdade em 95, eu casei em 96, né? Então tinha essa condição para eu casar. Mas hoje eu sei que esse sonho de princesa talvez seja de uma forma, visto de uma outra forma, né? As meninas hoje estão querendo casar um pouco mais tarde, mas isso não importa. Se você escolheu casar cedo ou se você escolheu casar tarde, né? O interessante é o caminho que você faz até chegar lá. E continua sendo uma história de amor, né? E continua sendo uma história de amor. Mesmo não sendo um conto de fadas. Então, assim, a Alessandra tinha os sonhos dela, eu tinha os meus. A gente cresceu no mesmo condomínio e, de repente, mesmo a gente se vendo e não se falando, a gente se encontrou em janeiro de 1992. E eu fiquei abismado quando eu soube pelo meu irmão, que foi o Cupido, que a Alessandra Sancho, na época, havia comentado com ele sobre mim. Imaginem como é que eu me senti. Antes, quando a gente chegava junto da escola, a gente tinha 16 anos. Então, se passaram assim, uns 3 anos. Então, assim, eu acho que ele deu uma amadurecida, né? Uma melhorada, né? Uma melhorada ou despertou algo que eu não tinha percebido ainda, né? Ah, graças a Deus. Mas dizem também por aí, né, que todo romance às vezes começa com uma briga, né? Ah, não gosta, é irritante, né? Metido, e depois acaba se tornando um amor. Também tem essas histórias aí. Olha, esse vídeo era para não ser longo, mas a gente vai lembrando de algumas coisas. É verdade. Tenha paciência. Mas temos que falar. A gente começou, então, a namorar em janeiro de 92, só que havia um problema, se é que isso é um problema. Eu estudava longe, eu estudava na Escola de Marinha Mercante em Belém do Pará. Então, assim que a gente começou a namorar, eu iria ficar 6 meses longe, sem vê-la. Beleza, e no primeiro dia de namoro a gente estava conversando e em um dado momento foi quando eu acariciei o cabelo dela e de repente ela solta uma frase que eu vou pedir para ela falar, gente. O primeiro dia de contato. Eu falei isso, gente, mas eu acho que eu não sei porque eu falei isso. Graças a Deus ela falou isso. Uma coisa assim, são coisas que acontecem de Deus mesmo, né? A gente não sei. Eu falei assim, você é o homem que eu gostaria de viver pro resto da vida. Fui corajosa. Foi corajosa e ao mesmo tempo eu senti um peso. Falei, que isso, gente? Um dia de namoro já tá assim? Sei não, né? Eu fiquei um pouco assim, como menino, né? Aquela coisa de ser jovem. Será que essa menina está querendo algo mais, está querendo já me prender? Mas no fundo, eu gostei do que ela falou. E aí viajei, fui passar um tempo fora e para encurtar só esse pedaço, pela distância, a gente passou, acho que foi o quê? 10, 15 dias juntos, né? E a gente se correspondia por cartas. Muitas cartas. A gente tem muita carta. E eu achei... Não tínhamos essa facilidade da internet, né? Tinha que escrever mesmo, telefone. Ir no correio, o telefone também era caro demais. Meu sogro pagou muita conta minha, eu ligava a cobrar pra cá. Ele estava investindo, né? E aí eu sei que nessa brincadeira aí, eu terminei, ela terminou comigo, foi o primeiro que você terminou comigo, por carta. Porque eu me ausentei, eu deixei de falar com ela durante um tempo. E ela não dava notícia, não respondia. Eu falei, esse menino tá estudando lá em Belém, deve estar namorando um monte de gente, eu aqui, né? O que eu pensava. Não foi isso. Aí eu fui e terminei por carta com ele. Falei que não dava mais para namorar ele. E foi bem nobre o que ela fez, isso me tocou bastante, somado ao que ela já tinha falado. E quando ela mandou a carta, eu estava voltando um mês. Foi quando a gente conversou, expliquei para ela o porquê de não estar havendo comunicação e nós voltamos. Voltamos e teve mais um momento que a gente se separou de novo. Aí ele desmanchou comigo. Foi porque... Ele ia passar 6 meses fora. Uma outra viagem, ia ser a viagem mais longa e não haveria possibilidade de estar aqui no Rio de Janeiro. Ia ser por Belém, Manaus, e para
a Europa de navio. Então, eu resolvi terminar. Tá? Eu acho que eu achava que não estava preparado para assumir um compromisso, né? Ele até... viu que não era só uma brincadeira. Eu tinha o quê? 20 anos. 21 anos. 21 anos. E também por não querer prendê-la, né? Eu sempre busquei ser uma pessoa bem transparente naquilo das minhas ações. Mas aí então terminei, faltavam uns 3 semanas para eu viajar. E eu recebi a carta ou eu encontrei com você antes? Aquele encontro na rua lá. Eu mandei uma carta para ele, desejando boa viagem e tal, tudo de bom. E aí depois nós nos encontramos na rua. Mas como é que foi essa carta? Essa carta foi importantíssima, você esqueceu? Essa carta foi uma carta que ela escreveu com várias cartas, vários dias, né? Como sim, se fosse foram vários dias, muita coisa, né, gente, para lembrar. Foram vários dias, um diário, né? Como se fosse um diário de bordo, né? Ela expressando o sentimento mas dela. Ele não respondeu também. Não, eu tenho essa dificuldade. Não respondeu. Então foram 3 coisas que me chamaram a atenção em relação a Alessandra, né? Dessa mulher virtuosa, ou da menina virtuosa que eu não estava conseguindo enxergar na época. Eu estava apenas enxergando a menina bonita, enxergando só o exterior dela. É uma coisa que a gente tem que saber dosar, equilíbrio, saber enxergar não só a parte exterior, mas o interior da pessoa. Foi quando aquela carta eu fui a nocaute com aquela carta. Aquela carta dela falou assim, essa menina, ela é diferente, ela é especial, e é essa menina que eu quero casar, mesmo sem saber, né, sem ter sabido que seria ela, né? Mas no meu íntimo eu queria uma pessoa assim, para casar. E eu encontrei com ela na rua, ela voltando da faculdade, à noite, e lá vai o meu irmão, a gente estava indo jogar vôlei na Vila Militar, e de repente eu parei, e ele foi andando, e ela estava meio que prostrada, batida. Eu perguntei o que era, e ela disse que estava meio... Estava com febre, Aí eu fui, botei a mão assim nela, querendo me aproximar, sem saber como me aproximar, e aí então eu falei, depois eu quero falar com você e tal, e marcamos, né? O que foi aquela questão como é engraçada a vida? Foi antes da gente sair ou a gente ter voltado de novo, né? Foi depois que a gente voltou. A vida é engraçada. A vida é engraçada, né? Foi quando eu pedi para voltar, antes de fazer a viagem de 6 meses. Eu marquei um lugar para a gente jantar, aquela coisa de jovem novo, ainda imaturo. Comprei um cordão para ela de prata e convidei ela para jantar. E ali eu pude expressar que queria realmente namorar, ela queria um compromisso. Foi a primeira vez que eu falei ali com um compromisso sério, né? Depois dos três fatos que me impressionaram bastante, né? Aí foi ali que ela falou que a vida é engraçada. Como é que pode? A gente foi, voltou, voltou. Há muitos casamentos, né, que os namoros são assim, às vezes desmancha, volta, e aí se acerta, e aí casa e fica casado a vida toda, né? Porque tem suas diferenças, né? O namoro é a fase em que você tem que perceber essas diferenças mesmo, né? Não se iludir só com a paixão. Né? Não é só a coisa momentânea, ainda mais do menino, né? Te mostrar que é homem, que está namorando a garota mais bonita, ou uma das mais bonitas de onde você mora. Né? Você namora uma, namora o outro. Isso é só uma aparência e só engano, né? Então... O namoro é a fase, eu falo aqui em casa para as meninas, que o namoro é a fase que mais se conversa. Né? Que mais se conversa, que mais se observa, né? Eu me lembro que a minha mãe também falava muito isso, meu pai, que tinha que se observar se o rapaz era um bom filho, se ele era trabalhador, se ele era honesto. Então, todas essas características, né, eu via no Cláudio, né? Não perfeito, mas era um bom filho, honesto, né? Estudava, trabalhava. E tudo isso a gente precisa observar na época do namoro. Só que às vezes o namoro a gente fica tão, né, aquela paixão, quer estar junto, quer beijar, quer abraçar, e às vezes a gente esquece de analisar essas situações. Então, assim, namoro é essa fase, a fase da conversa, né, a fase de se conhecer e se permitir também, né, colocar as suas características também, não ficar se escondendo, né, fingindo ser o que não é. Até porque não dá para se esconder durante muito tempo. Às vezes esconde um pouco, aí casa, depois acaba se revelando.
Então essa foi mais ou menos a fase... Não, acabou não, Não, mulher. não acabou não? Gente! Deixa eu São falar da muitos parte. segredos. Muitos segredos. Então, faltavam alguns dias, ou algumas semanas, acho que umas 2 semanas para eu viajar. E já namorando sério. E já aquela coisa de com pena de ficar distante dela, né? Mas eu me lembro que o nosso primeiro Eu Te Amo, né? A gente até falou isso no vídeo anterior, um dos vídeos que a gente fez, ele ou ela, que teve uma noite que eu estava me despedindo dela, estava até na porta dela, e já naquela coisa de saudade, já eu falei, quero te falar uma coisa que eu não estou conseguindo guardar, consigo guardar. Olha, eu quero dizer que eu te amo. A gente tinha pouco tempo de namoro, aquele eu te amo, meio que Agostinho Carrara, eu te amo. Aquela coisa assustada. Assustada. Quase não falando, né? Mas ali acho que eu tive a certeza é a pessoa que eu escolhi para viver ao meu lado. Né? Aí lógico que eu estava esperando esse momento e retribuí também, falei também que amava, né? Aí a gente teve uma certeza realmente, né, do que a gente queria, mas a gente não sabia o que aconteceria daí pra frente. Até porque é uma longa caminhada. O estilo de vida que eu levava, eu viajava muito. E a questão de se observar na menina, né, ou no menino, né, o que ela observava em mim, eu observava nela, né? A Alessandra observava, era uma menina calma, que não é uma característica marcante assim, mas era uma excelente filha, era uma menina que sabia cozinhar muito bem, ou seja, ela tinha os seus compromissos e responsabilidades e fazia muito bem como dentro e fora de casa. Parênteses, não quer dizer que só a mulher deva cozinhar, gente. Cozinhar é uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, ele fala dessa parte porque ele gosta muito da minha comida e porque eu gosto muito de cozinhar, gente. Eu me lembro tá? que minha sogra também, Mas ele ela também, ajudou, né? ele cozinha também muito bem. Um pouquinho, aprendi com ela, né? Uns caldos muito gostosos. Uma outra coisa que eu lembrei, que hoje em dia já é um pouco diferente, é que a gente subia cedo, né? 9 horas, 10 horas da noite a gente tinha que estar em casa. Tanto eu como homem, quanto ela quanto mulher. E eu me lembro que na noite anterior, a minha viagem de 6 meses, ela tinha que subir 9 horas da noite. Aí ela subiu. Aí eu fiquei tão triste, aí daqui a pouco, fala você. Aí daqui a pouco eu desci, aí falei, ai meu pai, deixa eu ficar mais um pouquinho. Até 11 horas da noite, olha só que coisa. Até 11 horas da noite, né? E isso a gente observa também a questão da família, né? Respeito, conhecer, né? O respeito a gente conhecer a família. precisa saber se o rapaz é respeitoso, se a moça é respeitosa. Não perfeita, gente. Quando a gente fala essas qualidades, não é perfeição porque ninguém é não. Mas se tem o sentido que é o respeito, respeitar a pessoa, né, com que você está, seja namorado, pai, mãe, quem for, respeito é uma qualidade muito importante. Até porque esse tempo de namoro que foram 3 anos e 5 a 6 meses, não foi perfeito. Tivemos nossos momentos de crises, né, de jovens que queriam algo e não sabiam como. Então a gente teve nossos momentos difíceis também. Então a gente passou esses 3 anos e meio comigo viajando, não viajando muito, mas eu viajava pelo menos aí 4, 5 meses por ano, e eu sempre ficava pensando, poxa, eu não quero casar e estar viajando desse jeito, né? Eu quero estar perto dela, eu quero construir uma família perto dela. E a gente ficou 3 anos e meio, né, nessas viagens. Eu vou contar só uma experiência de quanto a Alessandra, eu amava a Alessandra já, e quanto eu tinha vontade de estar perto dela, que o navio ele ficava numa linha de determinado tempo, Rio de Janeiro, Angra, São Sebastião. Então quando o navio ele chegava em um desses portos e eu não estava de serviço, eu corria para casa, nem que fosse para passar algumas horas, só para vê-la. Eu dava um oi para minha mãe, o pessoal de casa, mas o que eu queria era estar ao lado dela. E numa dessas eu cheguei 11 horas da noite na casa dela, vindo do navio, sabendo que teria que voltar às 6 horas da manhã.
E aí a gente... Só amor, né, gente? Só Aí, amor. eu pegando aquele ônibus de Angra dos Reis, aqui da Costa Verde. A gente não tinha internet, Não tinha né? nada. Se tivesse internet, talvez eu estivesse vendo-a pelo vídeo, a gente minimizaria talvez isso tudo. Mas são as loucuras por amor. E nessa noite eu cheguei cansado, a gente namorou um pouco e de repente foi botou com sono. Ela ficou no sofá e eu fiquei no outro. E nós amanhecemos até 5 horas da manhã. Esse foi o nosso encontro, né? E agradeço aos pais dela pela confiança, né? De confiar em mim, com a filha dela na sala, e eles dormindo. Foi um desses momentos que cada vez mais fez com que a gente solidificasse essa união, né? Aí se passaram os 3 Passaram anos os e meio. 3 anos e aí vem a outra fase, depois do namoro, né? É a fase do Do noivado. noivado.